Bom dia, senhores procuradores de justiça. Dá nesse início a terceira sessão extraordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Ceará. Nesta data de 2 de outubro de 2017, passamos, portanto, a conferência de quórum na forma do artigo 8º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Quórum para instalação da sessão de 11 procuradores de justiça. Anunciamos a presença dos seguintes procuradores: Doutor José Maurício Carneiro, eu própria, Francisco de Alário Pinheiro Linhares, evidentemente, doutora Sheila Cavalcante Pitandeira, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, doutora Maria José Marinho da Fonseca, ainda não chegou, mas está aqui, doutor Manuel Lima Soares, doutora Vanja Fontinelli, doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, doutor José Wilson não está aqui, mas me encontrei com ele. Chegou, já ia dizer. Nos encontraram nesse outro dia que já estava a caminho. Hoje já chegou. Doutora Fernanda Maria Castelo Branco Salles, foi ótimo. Doutora Maria Castelo Salles. Lucianira Maria Formiga, doutora Edneia Teixeira Magalhães, João Eduardo Cortez, doutora Luísa de Marilac Cavalcante Costa. Na oportunidade, portanto, temos presentes neste momento 14 procuradores de justiça. Verifica-se, portanto, a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. Na oportunidade, registramos também a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Rafael de Paula Pessoa Moraes, representando a Associação Cearense do Ministério Público. Em julgamento, passo a palavra à senhora Procuradora de Justiça, doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, para julgamento do processo. Eu comigo, Vossa Excelência, que o Procurador-Geral da Justiça daqui a pouco estará aqui dando continuidade ao nosso trabalho. Bom dia a todos. Consta com parte interessada o doutor Plácido Barroso Rio. Está nós em sessão. Teríamos que esperar. Está na abertura de. Pronto, aqui chegou. Eu já estava só iniciando. Desculpa o atraso, estávamos abrindo o seminário de defesa do idoso da pessoa com deficiência premonitória e vamos logo dar sequência à sessão com a palavra da doutora Suzane. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Plácido Barroso Rios. Excelentíssimo senhor doutor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor José Wilson Salles Júnior. Excelentíssimo senhor doutor Rafael de Paula Pessoa, representando a Associação Cearense do Ministério Público. Demais colegas desse órgão colegiado. Senhora Jaqueline e Gleice. Demais presentes, bom dia a todos. Processo número 33329/2017, dígito 6. Interessado, doutor Plácido Barroso Rios, Procurador-Geral de Justiça. Proposta orçamentária para o exercício 2018. Tem-se em análise a proposta orçamentária do Ministério Público do Estado do Ceará para o exercício 2018 e dos respectivos fundos vinculados, quais sejam Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, FDIC, Fundo de Segurança,
Institucional e Inteligência do Ministério Público do Ceará, FUNZIT, Fundo de Manutenção da Escola Superior do Ministério Público, FESNP, e Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público, FRMMP, consubstanciada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO/2018, Lei número 16.319, de 14 de 8 de 2017, apresentada pela Assessoria de Planejamento da PGJ e pela Secretaria de Finanças da PGJ, a Sua Excelência o Procurador-Geral de Justiça, que, após reunião com a Comissão de Orçamento do órgão especial do Colégio de Procuradores, a submete à aprovação por este egrégio colegiado. A presente proposta orçamentária é precedida de sua base legal, bem como das premissas decorrentes da LDO 2018 e da Emenda Constitucional Estadual número 88/2016, que, alterando o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, do ato das disposições constitucionais transitórias, estabelece limite para as despesas primárias correntes no patamar de 90% da variação positiva da receita corrente líquida do exercício 2017. A proposta em si contempla os parâmetros a seguir detalhados nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO/2018. São 6 itens. Pessoal e encargos sociais, com projeção de despesas de R$ 400.556.748. 2. Custeio, com projeção total de despesa de R$ 71.898.066. 3. Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público, com projeção de R$ 22.200.000. 4. Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, FDID, com perspectiva de despesa total de R$ 8 milhões. 5. Fundo de Manutenção da Escola Superior do Ministério Público, com despesa total de R$ 600 mil. E Fundo de Segurança Institucional e Inteligência do MP, FUNZIT, com projeção de gastos no valor de R$ 405 mil. Essa seria a proposta detalhada do orçamento para 2018. O Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Plácido Barroso Rios, por meio do despacho de folhas 24, informou que a proposta passou por análise da Comissão de Orçamento do órgão especial do Colégio de Procuradores, tendo sido incluídos os ajustes solicitados em reunião realizada em 31 de agosto de 2017, em conformidade com o que dispõe o artigo 31, inciso 2, a linha B da Lei Complementar nº 72/2008, bem como determinou a distribuição do presente feito entre os integrantes do órgão especial do Colégio de Procuradores para apreciação e aprovação da proposta orçamentária em análise. A despeito da informação prestada pela chefia ministerial, considerando ainda inexistir nos autos ato formal da Comissão de Orçamento deste órgão especial do Colégio de Procuradores, o processo foi baixado em diligência para que aquela comissão procedesse à análise e emitisse parecer. A Comissão Permanente do Orçamento do órgão especial apresentou manifestação às folhas 28/30, suscitando a necessidade de, juntada aos autos, de quadro ou tabela com as previsões orçamentárias examinadas para 2016 e 2017 pelo colegiado e as respectivas execuções, bem como cópia do texto aprovado pela Assembleia Legislativa nesses 2 exercícios. Solicitou ainda a exclusão da ação orçamentária denominada Implementação de Projetos de Modernização e Expansão e Ampliação do Serviço Prestado pelo MP do orçamento do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público, FRMMP, e a apresentação de informações acerca do valor oferido com a venda da folha de pagamento para o Banco Bradesco, que deveria integrar o FRMMP. Dada a necessidade de esclarecimento, esta relatoria convocou reunião com a secretária de Planejamento da PGJ e com a secretária de Finanças da PGJ, cuja ata repousa as folhas 32 e 33, bem como conferiu o prazo de 24 horas para a apresentação da documentação solicitada pela Comissão de Orçamento do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça.
Juntado os documentos, as folhas 35 e 36, e sendo desnecessário qualquer novas diligências, foi requerida a inclusão do processo em pauta de julgamento. Dada a urgência da matéria, ante a exiguidade do prazo para a apresentação da proposta junto ao Executivo Estadual, esta relatoria requereu ao excelentíssimo senhor presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça a realização de sessão ordinária para o julgamento do feito, que ora se procede. É o breve relatório, excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir a matéria, retorno a palavra a Vossa Excelência. Segue o voto. Transejando-se as primeiras balizas acerca do tema, cumpre salientar que, por disposição constitucional, o Ministério Público é instituição dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, competindo-lhe, pois, a elaboração de sua própria proposta orçamentária, conforme disposto no artigo 127, parágrafo 3º da Constituição Federal. Em verbes, eu vou ler só o parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesta senda, em atendimento ao mandamento constitucional, a Lei Complementar Estadual número 72/2008, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, também determina. Artigo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Dessa forma, a Assessoria de Planejamento e a Secretaria de Finanças da Procuradoria-Geral de Justiça apresentaram ao Procurador-Geral de Justiça o orçamento das receitas e a fixação das despesas do Ministério Público e de seus fundos vinculados para o exercício 2018, objetivando a deliberação e aprovação da proposta orçamentária por este órgão especial, conforme exigência constante no artigo 31, inciso 2, a linha B da mesma lei complementar, com as alterações inseridas pela Lei Complementar número 100/2011, inverso, artigo 31. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, inciso 2, por seu órgão especial, a linha B, aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público elaborada pela Procuradoria de Justiça, bem como os projetos de lei de criação, transformação e extinção de cargos, serviços auxiliares e a fixação e reajuste das respectivas remunerações. Da simples exegese da norma solicitada, se conclui ser competência exclusiva deste órgão especial do Colégio de Procuradores a aprovação da proposta orçamentária do Ministério Público, não podendo, portanto, ser exercida por nenhum outro órgão da administração dessa honrosa instituição. Portanto, ao apreciar a proposta orçamentária, o órgão especial exerce função própria, específica e exclusiva, demonstrando-se inequívoca a pertinência da matéria lisa, bem como a competência desse órgão especial para sua apreciação. Volvendo-se, outrossim, à apreciação da proposta orçamentária, cumpre destacar que a mesma deve ser elaborada em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO/2018, Lei nº 16.319, de 14 de 8 de 2017, publicada em 18 de agosto de 2017, a qual preceitua. Artigo 23. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública terão como limites das despesas correntes destinadas ao custeio, de funcionamento e de manutenção, o conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2017, acrescido os valores dos créditos adicionais referentes às despesas da mesma espécie de caráter continuado, autorizados até 30 de julho de 2017, podendo ser corrigidos para preços de 2018 até o limite dos parâmetros macroeconômicos projetados para 2018, conforme anexo 2 de metas fiscais desta lei. Artigo 47. Para efeito disposto nos artigos 49, 99, parágrafo 1º, 136, todos da Constituição Estadual e artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, ficam estipulados os seguintes limites para a elaboração das propostas orçamentárias dos poderes legislativo, judiciário, bem como do Ministério Público e do que couber da Defensoria Pública. 1. As despesas com pessoais e encargos sociais obedecerão aos dispostos dos artigos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 dessa lei.
2. As demais despesas com custeio administrativo e operacional obedecerão ao disposto no artigo 23 desta lei. Artigo 67. Na elaboração de suas propostas orçamentárias, os poderes legislativo, judiciário, executivo, Ministério Público e Defensoria Pública terão como limites para pessoal a despesa de pessoal e encargos sociais projetados para o ano 2017 com base nos seguintes critérios. 1. A projeção da despesa de pessoal em 2017 será calculada tomando por base a média mensal da despesa empenhada em pessoal e encargos sociais no primeiro semestre, excluído as despesas relacionadas à folha complementar. 2. A atualização para 2018 poderá ser realizada até o limite de variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, verificado nos parâmetros macroeconômicos estabelecidos no anexo 2, anexo de metas fiscais desta lei, desde que os cenários projetados estejam consistentes à realidade fiscal da elaboração da lei orçamentária anual para o exercício 2018 ou até 90% da variação positiva da receita corrente líquida, ambos para os períodos de 12 meses, encerrando em junho do exercício anterior, a que se refere a lei orçamentária, conforme a emenda constitucional número 88, de 21 de dezembro de 2016. Destaque, analisando-se o teor da presente proposta orçamentária, percebe-se que a mesma obedece aos critérios legais previstos na LDO, detalhando o orçamento em dois grupos distintos, o de pessoal e encargos sociais e o de custeio, com os respectivos valores orçados em 2017, os valores executados até julho de 2017, bem como os valores projetados para o ano de 2018. No grupo pessoal e encargos sociais, o montante projetado para o próximo exercício financeiro totaliza a despesa de R$ 400.556.748, no qual se inserem as seguintes ações: folha normal, folha complementar e decisões judiciais. Neste grupo, o valor orçado para 2017 foi de R$ 316.599.448. É tanto número, 316.599.449,30, havendo, pois, um aumento de R$ 83.957.298,70 de um ano para o outro. O acentuado incremento dos valores orçados em relação ao exercício anterior, segundo esclarecimentos prestados pela Secretaria de Finanças da PGJ, se deve principalmente à previsão de cumprimento de ordens judiciais para o pagamento de adicional de tempo de serviço, ATS, aos membros do Ministério Público. Com relação ao grupo custeio, a projeção de despesas para 2018 totaliza um montante de R$ 71.898.066, inserindo-se nesse grupo ações orçamentárias referentes à realização de concurso público, desenvolvimento e capacitação de servidores, manutenção e funcionamento administrativo, manutenção e funcionamento de TI, PGJ, apoio ao estágio do Ministério Público, pagamento de Montepio, manutenção da Corregedoria Geral do Ministério Público, manutenção da Ouvidoria Geral do Ministério Público, promoção e apoio a eventos, manutenção e funcionamento do DECOM, estruturação e manutenção dos núcleos de mediação comunitária, manutenção das promotorias de justiça, manutenção e funcionamento do GAECO, manutenção do NUSIT, manutenção e funcionamento da Escola Superior do Ministério Público com respectivos valores projetados para o ano 2018. Neste grupo, o valor orçado para o ano 2017 foi de R$ 67.471.577,70, que representa um crescimento de R$ 4.416.488,30, 6,54% de um ano para o outro. Isso tudo consta, né, nos quadros da proposta orçamentária para 2018. Inclusive estão disponíveis e podem ser mostrados no da Se quiser eu interrompo para que sejam mostrados, senão continuo.
também o orçamento dos fundos vinculados ao Ministério Público do Estado do Ceará, a seguir detalhados. Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público, FRMNP, apresenta previsão de arrecadação total no valor de R$ 22.200.000, com despesa prevista no mesmo montante distribuída em transações de aquisição, modernização, adaptação e manutenção de equipamento. Reforma e ampliação de imóveis, construção de sedes próprias, implementação, expansão e modernização e manutenção da tecnologia da informação, implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação do serviço prestado pelo Ministério Público, R$ 1.600.000. O valor total orçado para 2017 foi de R$ 9.600.000, havendo incremento de R$ 12.600.000, 131,25% de um ano para o outro. Fundo de Defesa de Direito de Estudos, FDID, com projeção de despesa total de R$ 8 milhões, dividido entre as ações orçamentárias de fortalecimento das políticas de proteção e defesa dos direitos difusos, ressarcimento e a coletividade por danos aos interesses difusos e coletivos, R$ 2.400.000, reaparelhamento e modernização dos órgãos estaduais de execução, R$ 2 milhões, e manutenção e funcionamento do Conselho Gestor do FDID, R$ 500.000. O orçamento de 2017 apresentava o mesmo montante, não havendo, depois, variação de um ano para o outro. Fundo de manutenção da Escola Superior do Ministério Público, orçado em sua totalidade em R$ 600.000, no qual se inserem as ações estruturação, aparelhamento e modernização, R$ 100.000, realização de concurso público, R$ 200.000, manutenção e funcionamento administrativo, R$ 160.000, desenvolvimento e capacitação de membros de servidores, R$ 140.000. O orçamento apresentado é idêntico ao de 2017, não havendo, pois, variação de um ano para o outro. Por último, o Fundo de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público, FUNSID, cuja despesa foi projetada para R$ 405.000, distribuído entre a estruturação, aparelhamento e modernização, R$ 250.000, manutenção e funcionamento administrativo, R$ 105.000, e desenvolvimento e capacitação de membros e servidores, R$ 50.000. Esta proposta também é idêntica à de 2017, não havendo variação de um ano para o outro. Cuidando especificamente do orçamento do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público, cumpre esclarecer questionamento suscitado pela douta Comissão de Orçamento deste órgão especial do Colégio de Procuradores, no sentido de que a ação orçamentária denominada Implementação de Projetos de Modernização, Expansão e Ampliação do Serviço prestado pelo Ministério Público estaria em desacordo com a finalidade do FRMNP. O referido fundo foi instituído e é regulado pela Lei Estadual nº 15.912/2015, que em seu artigo 2º preceitua. Artigo 2º. Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará, FRMNP de Ceará, destina-se 1. Aquisição, construção, ampliação e reforma de imóveis pertencentes ao Ministério Público do Estado do Ceará ou a eles destinados. 2. Implementação, expansão e modernização dos serviços de informática. 3. Aquisição, modernização, adaptação e manutenção de equipamentos. 4. Elaboração e execução de outros projetos voltados ao reaparelhamento e modernização do Ministério Público do Estado do Ceará. Tem que ressaltar que as normas que definem a destinação de recursos públicos devem ser interpretadas de forma estrita, porque se conclui que a relação de destinações prescritas pelo artigo 2º da Lei Estadual nº 15.912/2015 se trata de rol taxativo, não se podendo, pois, albergar destinação que não estejam expressas na referida norma. Deste modo, demonstra-se assistir razão à douta Comissão de Orçamento do órgão especial, vez que, efetivamente, a norma regulamentar não prevê a utilização do fundo para o pagamento dos serviços prestados pelo Ministério Público. Aqui foi feita uma alteração. Entretanto, afigura-se, outrossim, que a referida PEJA pode ser corrigida com a mera alteração da nomenclatura da ação orçamentária. Segundo se depreende dos esclarecimentos apresentados pelo Corpo Técnico da Procuradoria-Geral de Justiça, a ação orçamentária se referiria ao desenvolvimento de projetos que impliquem na contratação de serviços para subsidiar as atividades do Ministério Público, ou seja, os projetos atinem a serviços administrativos prestados à instituição.
execução e não os serviços prestados pelo órgão ministerial. Portanto, resta necessária a alteração da nomenclatura da ação orçamentária, passando a ser denominada implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços administrativos. Foi retirado simplesmente a parte no que concerne a serviços prestados pelo Ministério Público. Quanto à determinação da dupla comissão de orçamento do órgão especial do Ministério Público, de que se fizesse constar informações na proposta orçamentária do FRMNP acerca dos valores percebidos pela Procuradoria de Justiça em decorrência da operação de venda da folha de pagamento ao Banco Bradesco S.A., cumpre salientar que não existe previsão de percepção de valores no ano 2008, já tendo sido realizado repasse de parte do valor contratado no primeiro semestre deste ano 2017, com previsão de pagamento restante ainda no segundo semestre desse ano, conforme consta no portal de transparência, cujo espelho repousa as folhas 34. Portanto, data máxima venha, não se mostra pertinente incluir em orçamento para o exercício futuro os valores já percebidos no exercício em curso, os quais constam no sistema de informação próprio, que seria o portal da transparência. Destaque, verificados os aspectos técnicos e jurídicos da matéria, conclui-se que os valores expostos na proposta orçamentária para o exercício de 2018 correspondem às necessidades do Ministério Público para a total execução de seus projetos, sem os quais resultariam sem conteúdo os princípios da autonomia administrativa e financeira da instituição. Ante todo exposto, constatada a regularidade da proposta em análise, voto pela aprovação da proposta orçamentária do Ministério Público do Estado do Ceará, bem como dos respectivos fundos vinculados, FRMNP, FDID, FESMP e FUNZIT para o exercício 2018 e 2018, procedendo-se à alteração da ação orçamentária inserida na proposta correspondente ao FRMNP, alterando sua denominação de implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços prestados pelo MP para implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços administrativos. Em remate, com vista a dar maior transparência ao processo de aprovação da proposta orçamentária, sugere-se que, após a presente aprovação pelo órgão especial, a douta Procuradoria-Geral de Justiça encaminhe a todos os integrantes do colegiado o texto final apresentado ao Poder Executivo e, consequentemente, submetido à aprovação pelo Poder Legislativo. É como voto. Eu gostaria de esclarecer, não sei se foi dito, que em reunião com a Jaqueline e com a Gleides, tudo isso que eu tentei resumir aqui foi esclarecido e foi demonstrado. Inclusive, eu pedi para que elas comparecessem e, inclusive, apresentassem as planilhas e as limitações orçamentárias e tudo mais o que fosse necessário, se for o caso. Obrigado, doutora Suzane. Passar a palavra, então, à Vossa Excelência, doutora Idelária, para as suas considerações. Reginaldo. Já cumprimentei a todos no início da sessão. Falta-me agora cumprimentar e destacar e agradecer aqui a presença da doutora Jaqueline Cirilo, secretária de Planejamento, a doutora Gleides Brasil, secretária de Finanças, do funcionário Márcio, técnico ministerial, e do Rodrigo, assessor da doutora Suzane, e do pessoal de apoio, os nossos anjos da guarda que estão sempre aqui servindo e prestando o seu auxílio para que as sessões saiam perfeitas. Aprovo sem nenhuma restrição o voto da doutora relatora, sei que ela adotou todo o empenho necessário para conhecer bem da matéria, é uma característica própria dela, pesquisar, perquirir, e concordo ipsis literis com o voto que foi proferido. Obrigado, Excelência. Parabenizando-a, evidentemente, porque sei que a matéria é uma matéria complexa, mas... Com certeza. Eu quero registrar a presença da doutora Maria José. Doutor Maurício.
Presidente, eu também aprovo integralmente o relatório, o voto da doutora Suzane, visto, refletiu com muita precisão e fidedignidade aqui tudo aquilo que será objeto de remessa para efeito de aprovação. Obrigado, Maurício. Doutora Sheila. Senhor presidente, prezados colegas, registrando de início que a aprovação da proposta orçamentária do Ministério Público pelo órgão colegiado integra uma das atribuições do órgão colegiado, do Colégio de Procuradores, seja conforme a lei de cada Ministério Público, na sua composição plena ou na sua composição de órgão especial, e essa apreciação implica uma das atribuições do órgão especial referente à deliberação. Deliberação, no sentido leigo, para que todos entendam, significa que o órgão especial pode, no caso, como é ele o competente na estrutura orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará, ele pode alterar, modificar, apreciar, suprimir, acrescentar e fazer, enfim, as suas modificações e ponderações, naturalmente blindado, não só pela lei estadual, mas também pela lei orgânica 8.625, que assim estabelece como atribuição ao órgão especial. Bom, essa é uma preliminar que acho relevante, porque estamos sob uma ameaça um pouco, do entendimento desse colegiado sobre questões que direta ou indiretamente impliquem em questões orçamentárias. Bom, a avaliação do orçamento, lógico, todos nós sabemos, ela vai implicar aquilo que a Receita Estadual, vamos dizer assim, disponibiliza para os poderes e para as instituições essenciais à função jurisdicional com autonomia de execução de orçamentária, como ocorre conosco no Ministério Público. Então, nós não temos uma margem muito grande de dizermos o que vamos ter de orçamento, porque isso está naturalmente atrelado à receita que o Estado projeta que acontecerá no exercício vindouro. Temos, todavia, a obrigação e o zelo de identificar na elaboração do nosso orçamento aquela dedicação aos valores para as nossas reais necessidades. E uma coisa que foi pedido pela Comissão de Orçamento foi um demonstrativo aprovado para a gente avaliar direitinho e verificarmos como é que nós estamos efetivamente executando o nosso orçamento, comparando as questões que aconteceram no exercício de 2016 e no exercício de 2017. Por isso que tem essa aprovação. Se a gente for olhar, existem algumas disparidades nesse planejamento e na execução. Isso implica, naturalmente, que nós não estamos ou planejando adequadamente para onde ou em que ação, em que atividade deve ser gasto esses valores, ou eventos que não ficam esclarecidos nas planilhas, eles não atendem efetivamente. Eu vou dar um exemplo aqui, no orçamento, por exemplo, de 2016. A manutenção da corregedoria nós pensamos foi feita uma proposta para a Assembleia, de 179, foi aprovado 55 e foi gasto 55 milhões. Mas nós temos outras questões, por exemplo, que gastamos um percentual diferenciado do que efetivamente está sendo previsto. E isso a gente vem para a planilha de 2017. Nessa planilha de 2017, por exemplo, da corregedoria, nós havíamos pensado, manutenção da corregedoria, nós havíamos pensado o ano passado que esse ano teríamos um orçamento para a corregedoria em torno de 190 milhões, e foi orçado 190 mil, melhor não. E nós, efetivamente, até agosto de 2017, gastamos 2. É um valor muito inexpressivo executado até agosto, se a gente considerar metade do semestre, metade do ano
de 2017 do que já aconteceu. O mesmo vai se dar em relação à ouvidoria, 131, só 17. Promoção de eventos, 189, esse aqui aproximadamente a metade. Então existem desenvolvimento e capacitação de servidores, 291, foi caso só 64. Então, na verdade, né, nós temos assim uma previsão ou um olhar na elaboração do orçamento que merece, né, de toda forma, que fiquemos todos nós um pouco atentos a efetivamente as nossas necessidades. Uma outra questão, isso foi dado quando a comissão foi pedir esclarecimentos ao pessoal da assessoria de planejamento e da secretaria de finanças, da diretoria de finanças nossa aqui da procuradoria, diz respeito a uma dotação orçamentária que foi prevista para 2017 relacionada à construção da sede. No orçamento que nós havíamos aprovado aqui, que eram 12 milhões, esse valor viria dos cofres do Estado. E eis que na elaboração do orçamento, quando passou para a Assembleia, e nós não fomos advertidos disso e não fomos comunicados também pela Procuradoria, soubemos agora, por ocasião da elaboração desse orçamento, na análise, esses 12 milhões, na verdade, eram condicionados à alguma venda de algum patrimônio nosso. Ou seja, o que se depreende é que nós entregaríamos, por exemplo, esse prédio, e aí esse prédio viria como um aporte equivalente a 12 milhões. Por que eu coloco essas questões? Porque é importante não só a gente acompanhar a elaboração do orçamento, mas também, efetivamente, por isso que foi importante a doutora Suzane colocar no seu voto, que seja apresentado para o órgão especial e para todo o Colégio de Procuradores, e colocado isso bem claramente no portal de transparência, como foi efetivamente que foi aprovado na Assembleia Legislativa aquilo que nós estamos propondo. Porque uma coisa é a Assembleia modificar os valores, não tem um ano de crise, então em vez de 190 vai ficar 150, em vez de 150 vai ficar 120. A outra é mudar totalmente uma natureza como foi feita nesse contexto. E uma coisa que eu discordo da relatora, né, é até a nomenclatura desse detalhamento da proposta em relação ao fundo de reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Ceará. E discordo por quê? A natureza de todo fundo ela é muito específica para aquilo que o fundo foi criado e para o que ele efetivamente deve ser destinado a ter os seus recursos para gastar. O Fundo de Reaparelhamento e Modernização, como o próprio nome diz, e a lei que o criou, deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui, que é a Lei 15.912, de 11 de dezembro de 2015, ela diz claramente que é para reaparelhar, que é para modernizar. Então, despesas administrativas, como alterar aqui o item 1, 2, 3, 4, pode pôr aí, Jaqueline, por favor, Pronto, é esse item que está em vermelho aqui no quadro. Implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços prestados pelo MV. Aí a substituição seria dos serviços administrativos. Serviços administrativos abrem uma porta muito larga para despesas de custeio, que não se coaduna, não é apropriado para vamos dizer assim, colocar, despender efetivamente, gastar os valores do fundo. Por quê? Porque as despesas de custeio que poderiam ser relacionadas ao gasto do fundo, elas estariam implicadas com questões de modernização. E isso, por exemplo, vamos supor que a Procuradoria contrate um serviço um sistema de computação para a nossa atuação extrajudicial e para um catálogo dos nossos pareceres, fazer um grande... Na hora que a gente fizesse aqui um parecer, aí já iria para um portal que já seria compartilhado entre todos nós, já iria para o portal do Transparente. Vamos supor que tivesse esse sistema. Já iria direto para a resenha, então nós não teríamos que fazer a resenha, porque fiz o parecer aqui. Devolvi para o tribunal, ao mesmo tempo o sistema manda para o tribunal, manda para a Procuradoria, manda para a Corregedoria, faz um link de dizer, isso aqui é questão de fornecimento de medicamento, isso aqui é improbidade. Então, um sistema muito poderoso, muito sabido.
Esse sistema, naturalmente, a empresa que é contratada, ela tem a obrigação de fazer o treinamento para o usuário do sistema saber trabalhar nele. Faz parte da contratação do sistema. Você diz assim, eu estou comprando um objeto novo, é como um manual de instrução. Você vai me ensinar a trabalhar nesse objeto novo. Daí que a colocação de implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços administrativos é desarrazoado com a figura do fundo de reaparelhamento. Nós estamos abrindo nessa perspectiva, ainda assim, seja na modalidade que está, ampliação dos serviços prestados pelo MP, ou na proposta agora, serviços administrativos, é uma brecha desarrazoada e para que nós, membros do Ministério Público, que somos tão ociosos e tão com encargo institucional de olhar o cumprimento do orçamento das outras instituições e de interpor ações contra eventuais desvios, deixemos uma abertura dessa multa. Né? Então, eu com toda a venha, eu sugiro que esse valor de 1.600.000, ele seja redistribuído, né, igual ou não, entre as propostas das ações anteriores. Reforma e ampliação de imóveis, construção de sedes próprias. Temos um terreno doado ao Ministério Público, vou usar uma expressão popular, há 500 anos, e nunca temos dinheiro de construir. Daqui a pouco o terreno que foi doado, o município pede de volta, porque essa construção ainda não aconteceu. Implementação e modernização dessa manutenção de tecnologia. Então eu voto no sentido que essa ação, implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços administrativos, ela deixa de existir e o valor correspondente seja então distribuído nas 4 ações anteriores. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, pois é. Doutora Sheila, sobre a Vossa Excelência do tocante ao gasto e a previsão orçamentária, a execução, eu também questionei isso a Jaqueline, e ela me explicou que é porque muitas das ações da Corregedoria, principalmente ações de correção e inspeção, os valores entram em folha de pagamento. Você não consegue, eles aqui, pela dificuldade pessoal, ela não consegue, embora eu mande com muita antecedência a previsão da viagem e das comarcas que vão ser visitadas, elas não conseguem pagar via financeiro, só paga via folha de pagamento. Então, na realidade, esses valores dessas viagens da Corregedoria, a Cleiton pode até explicar melhor do que eu, mas, em síntese, o que ela me explicou foi isso, porque um dos questionamentos que eu fiz também foi exatamente a execução pequena do orçamento da Corregedoria, quando a gente sabe que tem um custo muito elevado as viagens que se fazem. Não deixa de ser uma deficiência nossa, né? Nós não podemos nem avaliar uma progressão dessas visitas, dessas inspeções e correções, porque não estamos efetivamente trabalhando com aqueles valores que foram destinados. Eles estão então camuflados, vamos dizer assim, não que não estejam sendo executados, mas eles estão sendo executados de outra forma e a gente não tem como planejar efetivamente um crescimento de toda essa demanda ou uma modernização de todo esse serviço. Doutora Sheila, eu queria saber se a nobre relatora incorpora ou não as modificações sugeridas por Vossa Excelência. Doutor Procurador-Geral, está na área de votação e está se estabelecendo discussão, tá? E vamos esperar todo mundo votar para saber se implementa isso ou aquilo, porque senão a cada voto uma pessoa vai pedir se a relatora concorda comigo ou não, o corregedor vai explicar o que eu penso ou não e vice-versa. Então, respeito a doutora Sheila e vou explicar o voto de cada um, mas o momento é de votar mesmo, certo? E no final, é evidente que, seguindo a regra, a relatora vai manter, né, coaderir alguns detalhes. Mas faz parte da dialética, faz parte da dialética que a nobre relatora se manifeste, se incorpora ao relatório ou não. Eu peço a questão de ordem que Vossa Excelência tira o regimento interno. Presidente, eu gostaria, eu só gostaria, em atendimento ao questionário da doutora Sheila, que a Jaqueline desse as explicações, inclusive ela já repassou para mim, porque eu teria mais facilidade em falar sobre essa questão. Eu insisto
insisto que no voto não tem que dar explicação, eu insisto. Ela não pediu durante o voto dela, ela não pediu, nós não estamos no... Porque as pessoas não se inscreveram para debate, devia ter se inscrito para debate. Aí agora, a cada voto, aí vai pedir uma explicação. A doutora Sheila não pediu a explicação quando ela estava querendo votar, ela simplesmente votou. Então, Doutora Magnólia, mas para o esclarecimento em relação ao demais, eu acho que não haveria nenhum prejuízo. Já fica tá com o presidente, se ele quiser cumprir ou não o regimento, é com ele. Não, como nós estamos votando o orçamento e não pode ficar nenhuma dúvida, eu vou acolher o funcionamento da relatora para que a doutora Jaqueline faça os esclarecimentos devidos em face dessa ponderação. Eu faço a seguinte sugestão: não seria interessante que fossem anotadas para não, ao final, a doutora Jaqueline fazer isso? Porque a doutora Magnólia tem razão, as sessões aqui estão ficando muito longas, né, e às vezes desorganizadas, e por essa razão. Mas é uma sugestão. Eu sugiro que se anotasse as dúvidas, os questionamentos, e ao final a doutora Jaqueline. Mas Vossa Excelência aqui. O que aconteceu? O que houve, doutor Delegado, foi que o doutor Cortez, de forma muito percussiente, levantou o questionamento se a doutora Suzane iria adotar o que a doutora Sheila colocou no voto dela ou não. E a doutora Suzane queria explicar o porquê de manter o voto dela. Eu acho que era só porque nós vamos ter que deliberar ou quanto ao voto da doutora Suzane ou quanto à mudança da doutora Sheila. Então vai implicar diretamente a deliberação desse colegiado. Então eu acredito que nós precisamos dirimir isso agora, né, porque senão pode prejudicar todo o julgamento. Obrigado, Excelência. Doutora Jaqueline, fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar esclarecendo o que for necessário. Eu gostaria apenas com se quiser tomar assento, a execução orçamentária, sobre a execução orçamentária que a doutora Sheila contou, de algumas ações, a proposta do valor e se executa e a execução é bem inferior, eu gostaria até que a Gleice esclarecesse porque o financeiro é quem executa, né, o orçamento. Depois eu falo sobre os investimentos, sobre essa ação aí. Bom dia a todos. Com relação à execução, nós ainda temos uma grande dificuldade em alocar a despesa no programa, né? E dois programas que a doutora Sheila falou, a ouvidoria e a corregedoria. Por quê? Porque a maioria da despesa ela está no prédio todo. A gente não tem como alocar a despesa à área, porque pela deficiência de um sistema de custos que a gente vai implantar, já estamos trabalhando em implantar no sistema que a gente está adquirindo, que é o ERP, mas até então a gente não tem como alocar. Porque a despesa de energia elétrica... Uma única fonte, né? A despesa de energia elétrica é do prédio todo. Então não tem como dividir quanto é da corregedoria, quanto é da ouvidoria, quanto é do sítio. Fica difícil, né? A gente alocar sem ter um parâmetro. E isso são com outras despesas que estão no prédio como um todo. A água, né? A telefonia, a gente tem como definir, aí a gente coloca. Diárias, a gente tem como de definir, a gente aloca, mas tem despesas de veículo, não tem como alocar a despesa de combustível do veículo, a despesa com os terceirizados, com o motorista. Então, a maioria dessas despesas, ela entra no todo na manutenção geral da Procuradoria. No futuro, né, bem próximo, que a gente está querendo que esse ano ainda ocorra, aí nós vamos alocar não no programa, mas no centro de custo, que aí é um relatório gerencial que a gente vai apresentar para todas as áreas, aí não só a corregedoria ou a ouvidoria, mas a Secretaria de Finanças, a Assessoria de Planejamento, as procuradorias, todas vão ter a informação do seu gasto. Com relação, eu vou só dar uma opinião, com relação
relação ao item da implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços, eu acho que esse item se enquadra no inciso 4 do artigo 2º da lei. Né? Tirá-lo estaria ferindo a lei, no meu entendimento. Vou passar para a Jaqueline. Com relação à ação, de fato, ela foi criada com esse intuito de atender ao inciso 4 do artigo 2º da lei, que fala na aprovação de outros projetos, até descrito até dessa forma, de outros projetos de modernização, expansão e ampliação. A gente só não colocou exatamente como está na lei, mas foi com esse intuito. Se essa ação é uma das ações da lei, por que não coloca a ação que está descrita na lei? Está com o título de inciso, poderia transformar. Poderia ser implementação de projetos de modernização. Cadê o inciso 4? Execução de projetos voltados ao reaparelhamento e modernização, outros projetos. Por que não? Resolve, porque esse administrativo ele sai do foco da lei. E com relação aos 12 milhões que a doutora Sheila pontuou da obra da sede da PGJ, de fato, para 2018, que é a proposta que está posta aí, ele será custeada, a obra será custeada com recurso do Fundo de Reaparelhamento. A partir da aprovação do acesso do Ministério Público às funções judiciais e extrajudiciais, o Estado não mais aportará recursos do Tesouro, pelo menos nesse primeiro momento, para custear investimento do órgão. Agora, o Fundo de Reaparelhamento vai suprir os investimentos. Poderia substituir esse 4 para elaboração e execução de outros projetos voltados ao reaparelhamento e modernização. Fica dentro do texto, isso que eu acabei de ler, o texto da lei. Fica dentro do texto da lei e não tem dúvida sobre aquilo que vai ser utilizado no valor. E a nomenclatura. E aí a nomenclatura fica compatível com o texto da lei. Senhor presidente, eu aceito, eu acato a sugestão da doutora Sheila para que a redação fique exatamente elaboração e execução de outros projetos voltados ao reaparelhamento e modernização do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, só para atender aqui a ponderação da doutora Sandra, a proposta da doutora Sheila era que nós excluíssemos. Então, doutora Sheila, Vossa Excelência concorda em não excluir doravante, manter a redação legal do inciso 4 do artigo 2º e continuar o valor de R$ 1.600.000. Certo? Então, está esclarecido. Então, a relatora acolheu, né, a proposta. Doutora Magnólia. Bom dia. Meus colegas, eu sou contra a proposta da doutora Sheila, bem agora contra a proposta da relatora, já que ela acolheu. Explico por quê. Nesse item, exatamente aí, por isso que eu disse que a cada foto, vou dar se ela adere ou não, vou ver se ela vai aderir agora no meu e vai modificar também. Essa implementação de projeto de modernização, essa questão do fundo de reaparelhamento. Vossa Excelência se lembra do doutor Márcio, que o senhor fez uma proposta de mudança nessa lei que prevê a utilização do custeio para serviços prestados pelo MP? Sim. Certo? Então, a lei já existe com essa previsão legal. É uma lei nova. Quer dizer, a doutora Sheila leu o texto anterior, não o texto atual da legislação. Então, a nossa legislação, ela prevê essa possibilidade da aplicação do custeio. Como isso é aplicado em vários ministérios públicos do Brasil, Vossa Excelência pegou de lá e
e fez essa colocação, essa ampliação do serviço prestado pelo MP dentro desse fundo. Então, se há previsão legal, não há por que tirar uma proposta orçamentária. Seria tornar a legislação inútil. Seria tornar a legislação inútil. E se a gente aprovar isso aqui sem, futuramente vai ser colocado. Por quê? Porque toda proposta de orçamento é só uma proposta, como o nome está dizendo aqui. Às vezes, como é que eu aprendi isso? Quando eu estava na escola superior do Instituto, eu aprendi o que é o significado de rubrica. O que interessa é ter a rubrica. Eu consegui colocar uma rubrica da escola com apenas R$1.000, apenas com um. Certo? Por quê? Porque com o tempo vai se complementando, pedindo verba. Isso aqui, uma vez colocado essas rubricas, compete ao Procurador-Geral ir atrás desse dinheiro, que pode vir e pode não vir. Pode vir e pode não vir. Certo? Se eu estou com uma lei, que foi proposta pelo Ministério Público, que está na mesa do governador para assinar, ou já publicada, eu sei que ela existe, eu vou colocar na minha proposta de orçamento, que vai sair agora, tirar essa ampliação do serviço prestado pelo MP de jeito nenhum. Eu não vou tirar, eu vou manter, primeiro porque ela é boa para o Ministério Público, certo? Quando que senti, no momento em que eu observei aqui, Excelência, observei aqui que não há, pela primeira vez esse parâmetro, nós não vamos ter mais a questão de, observe, ó, a folha de vocês, aonde tem vermelho, verde e cor e amarelo de investimento. Observe que não tem mais, teve investimento em 2014, um pouquinho teve em 2015, 2016 e agora 2017 e 2018 não tem investimento. Por quê? Porque como a doutora Jaqueline falou, no momento que a gente está trabalhando com esse fundo, e é a primeira vez que esse fundo faz parte da lei do orçamento, porque na lei anterior ele não fazia, ele vem novo agora, no momento disso, os investimentos ou os investimentos vêm desse fundo. Por isso que não há mais caiu esse item, caiu essa rubrica, certo? Por isso que também aqui, vocês vão ver lá nos gastos com o pessoal, observem esse gráfico. Também em queda, certo? Em queda. Por quê? Porque nós estamos quase sem ter promotor de justiça aqui, está em queda. Então a gente vai caindo nas coisas, vai se adaptando a cada lei de orçamento, a cada item. Por esse motivo, eu fico com a proposta originária, no que se refere, primeiro porque existe a lei para isso. Existe essa previsão e é uma abertura aqui. Para todos os ministérios públicos. Eu entendo que essa proposta de orçamento não é uma proposta do doutor Passo, é uma proposta do Ministério Público, certo? De todo o Ministério Público, feita para o bem do Ministério Público, tanto é para o bem do Ministério Público. Vocês estão vendo que vem prevista a possibilidade de pagamento de ATS. Está aqui o dinheiro da ATS, com a previsão legal do seu pagamento de ATS, com estimativa para decisões judiciais ou não. Certo? Vem essa rubrica. Então, a gente não tinha uma rubrica. Agora a gente vai ter essa rubrica para pagamento de ATS. Assim como a gente deve continuar tendo a rubrica com o serviço prestado, porque a legislação é nesse sentido. Eu entendo que a doutora Jaqueline, juntamente com a colega do orçamento, esqueci teu nome, a Gleice, fizeram uma proposta, eu posso dizer a palavra enxuta. Enxuta porque obedece à base legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, como está bem explicado no que se refere a gasto com o pessoal, está bem explicado no que se refere a orçamento, e a memória de cálculo também, na folha normal média, as projeções, tá? Bem como a possibilidade de incluir abono pecuniário, indenização de férias não gozadas, promoção de servidores, que não tinha na proposta anterior. Foi colocada essa novidade aqui, tendo a folha normal, certo? Que a gente ficava para uma folha complementar e os colegas aí, eu me aposento, eu recebo, não recebo. Agora está aqui, dentro dessa possibilidade de projeção. Então, esse orçamento está com o Ministério Público humanizado no item que se refere à pessoa, no item que se refere a custeio, quando existe a possibilidade da prestação desses serviços, tá? Doutora, senhora relatora,
O órgão especial ele tem uma comissão de orçamento. Passou pela comissão de orçamento. Vossa Excelência já aderiu às propostas da comissão de orçamento, certo? Já aderiu às propostas da comissão de orçamento. E eu entendo que eu recebi isso aqui e ouvi Vossa Excelência com essa expectativa, certo? Com isso aqui. Eu penso no Ministério Público como instituição. Eu não penso no Ministério Público como a gestão de A, de B ou de C. Então, na qualidade de instituição, esse orçamento está ótimo mesmo. Porque nós colocamos aí a questão do corregedor, valor X, valor Y. Não importa. O que importa é que a corregedoria tem uma rubrica de um valor. Tem uma rubrica de um valor. A ouvidoria também tem uma rubrica, porque qualquer que seja o valor poderá ser aumentado conforme as necessidades. Isso se chama, que está na folha seguinte, informações complementares que poderão ser recolhidas durante o exercício. Concorda, doutora Gleice? Durante o exercício. Isso é questão tributária, fato normal de todo o orçamento. Um orçamento desse cheio dá a possibilidade de realmente o Ministério Público respirar em alguns itens, não ficar igual a Defensoria Pública que esqueceu de mandar a sua proposta, não sei porquê, que vai trabalhar com a proposta do ano de 2017. Eles sim vão realmente com a corda no pescoço. Agora, aqui dá a possibilidade de respirar, a possibilidade de investir, independente do seu gestor. E qualquer que seja o seu gestor, que essa instituição que nós temos no momento que vai ter eleição, é uma questão de responsabilidade, Eu parabenizo a equipe do doutor Plácido, certo? Por ter pensado no Ministério Público para o futuro, com folga. Obrigado. Está com condição de um excelente orçamento. Então, doutora, senhora relatora, Suzane, eu discordo de Vossa Excelência e eu voto no sentido que a proposta originária seja mantida, porque essas previsões aqui se encaixam na lei, que a minha obrigação legal é cumprir a legislação, certo? Se encaixam em lei e voto pelo deferimento na íntegra com os meus aplausos. É assim como Vossa Excelência. Obrigado, doutora Magnólia. Doutora Excelência, doutora Suzane, pois é. Eu deixo uma máxima ganha desde a acolhi a proposta da doutora Magnólia, até porque já acolhi a proposta da doutora Sheila anterior, e por a razão principal é que a legislação que a doutora Magnólia se refere não foi aprovada ainda. Não, e doutora Magnólia, só para agradecer muitas palavras de Vossa Excelência, segundo a doutora Jaqueline passou, não sei, não haveria nenhuma alteração substancial na proposta, mantendo essa redação, não é isso? Vamos trabalhar aqui, uma alteração nenhuma, mudando isso aqui e vindo da lei, vai ser feito isso aqui. Só que vai ter uma coisa, vamos executar uma legislação que não vai aparecer no portal de transparência com essa rubrica. Não vai aparecer, certo? Então, nós vamos prestar um serviço, porque a lei está sendo assinada e não vai colocar, porque o que vai colocar é essa rubrica, certo? Então, se a gente trabalha por uma questão de transparência, eu mantenho, certo? Mantenho o meu pensamento como está, tá? A questão de o item de responsabilidade, o item de transparência. Eu sei que Vossa Excelência pode, só dentro da palavra porque pode fazer tudo. Não precisava nem dar esse detalhamento, coisa nenhuma não, ok? Não precisava, tá? Dar esse detalhe, igual o Roberto Carlos, esse detalhe. Só que esses detalhes, eles nos tornam próprios, certo? Diante da expectativa popular, principalmente para quem vai para a rua com os movimentos sociais. Hoje a gente sempre observa o portal das peças bichas, vai dizer, quer dizer que na proposta de orçamento não tem, vocês têm uma lei que tem, como é que é isso? Tá? Então, hoje em dia a credibilidade é tudo. Eu sei realmente que, se quiser aprovar essa proposta aqui, só com 2 palavras, custeio pessoal, execução, pode aprovar, tá no meio. Por quê? Porque na hora de executar, aí é que vem os detalhes na hora de execução. Então, realmente, tanto faz, mas esse tanto faz é importantíssimo para mim, que trabalho com movimentos sociais. Então, eu mantenho meu voto.
Então, Vossa Excelência vota com a proposta originária da relatora Exatamente. sem alteração. É isso? A proposta originária do PDJ, que está Sem aqui. alteração. Sem alteração. Sem alteração. É só com as alterações que advêm da comissão de orçamento do próprio órgão especial. Então, o próprio órgão especial tem a sua comissão, já viu isso aqui, e eu estou votando com o meu órgão, com a minha casa. É como Vossa Excelência. A comissão. Obrigado, Excelência. Desculpe, a comissão do órgão especial, a comissão. A votação. Registrar a presença da doutora Nélis e passar a palavra à doutora Maria José. Bom dia, senhores. Inicialmente, eu peço desculpas pelo meu atraso, por voluntário, cheguei aqui para a sessão, mas eu tinha um advogado me esperando, ele demorou um certo tempo e, infelizmente, eu não fui deixar de atender. Pois não. Mas eu venho acompanhando essa matéria e sei do trabalho da eficiência da nossa relatora, sei também da equipe orçamentária, da equipe financeira aqui da Procuradoria, que tem bastante legitimidade para acompanhar, para executar o orçamento dessa espécie, e eu volto com a relatora com a alteração sugerida pela doutora Chico. Pois não, doutora. Doutor Manuel Lima Soares. Senhor presidente, senhoras procuradoras, senhores procuradores, demais presentes, senhora secretária, senhor presidente da associação, servidores demais presentes. De fato, já desde que a matéria foi posta, as primeiras mensagens encaminhadas, temos feito uma apreciação de tudo e louvamos a forma como foi encaminhada, como foi elaborada pela equipe que eu conheço bem, já trabalhei com leis, e o esforço também da senhora relatora em trazer da forma mais clara possível a matéria para a nossa apreciação. Sim, voto com a relatora, porquanto entendi que o comentário feito pela doutora Sheila é pertinente e Sua Excelência a relatora aqui acolheu, e por isso é o meu voto. Mas também louvo a preocupação da doutora Magnólia, não é? Mas vejo que nesse momento é mais concetâneo com a legislação e com os nossos propósitos essa proposta tal como votada, tal como apresentada pela senhora relatora e com as considerações da doutora Sheila que foram acolhidas pela relatora. É como voto. Obrigado, Excelência. Doutor Manuel, só para que não fique nenhuma dúvida, a relatora acolheu em parte, porque a proposta inicial da doutora Sheila era suprimir. Não, mas a doutora Sheila já foi refez. Pronto, ótimo. Com a relatora, Perfeito. Então ficou bastante claro. Doutora Vânia Fontenelle. Bom dia, senhor presidente, senhores membros desse colegiado, colegas promotores de justiça e servidores aqui presentes. Eu também ouvi atentamente o voto da relatora, acho que foi bastante esclarecedor, não ficou nenhuma dúvida sobre como nós deveremos votar. Portanto, senhor presidente, sem maiores delongas, eu voto inteiramente com a relatora. Obrigado, Excelência. Doutor José Wilson. Senhor presidente, também bom dia a todos os colegas. Eu acolho na íntegra a proposta apresentada pela doutora Suzane, porque entendo até inclusive da doutora Magnólia com a alteração proposta, mas eu acho que a própria legislação ainda não foi sancionada. Então a gente está aí legislando para o futuro, a gente está aí criando uma ação de futuro. E a própria assessoria da Finanças e do Planejamento disse que isso modificaria muito pouco na ação que está sendo proposta para ser desenvolvida. Então acolho a relatora integralmente. Obrigado, doutor Zé Wilson. Doutora Fernanda Castelo Branco. Bom dia a todos. Bom dia. Excelência,
eu acompanho integralmente o voto da doutora relatora e parabenizo pelo trabalho realizado, até porque eu sei quanto esse voto ele dá muito trabalho. O ano passado eu fui a relatora desse orçamento e o apoio da Jaqueline e da Gleides foi muito importante. Elas realmente estão sempre muito a par da situação e os esclarecimentos aqui prestados eu acho que foram suficientes, portanto eu apoio integralmente. Obrigado, doutora Fernanda. Doutora Carmelita. Excelente, eu também acompanho integralmente a relatora. Obrigado, excelência. Doutora Luzani. Meu bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os presentes, que faço na pessoa de Sua Excelência, nosso Procurador-Geral, doutor Plácido. Obrigado. E eu ouvi atentamente, tanto li em casa o relatório e a planilha que foi encaminhada a todos nós, e ouvi atentamente o voto de Sua Excelência, a nobre relatora, razão porque eu acompanho o voto dela integralmente. É como voto, Excelência. Obrigado, doutora Ednei. Bom dia, parabenizando a Jaqueline e a Gleidson, acompanhava o voto da relatora. Obrigado, doutor João Cortez. Bom dia a todos. Houve transparência, houve eficiência e houve informação técnica suficiente. Nesse contexto, eu voto integralmente com a relatora, acolhendo também as propostas feitas pela doutora Sheila, que foram acatadas prontamente pela nobre relatora, como voto. Obrigado, excelência. Doutora Luísa de Maranhão. Bom dia a todos. Voto integralmente com a doutora relatora. Obrigado, doutora. Doutora Idelária, questionar Vossa Excelência só se Vossa Excelência acolhe também as modificações que Vossa Excelência já tinha votado, que foram sugeridas pela doutora Sheila e a doutora Suzane. Pois não, Excelência. Então, doutora Idelária se acosta ao voto da doutora Manuela. Doutor Maurício, Vossa Excelência também, para saber se Vossa Excelência acolhe ou não a sugestão da doutora Sheila, recepcionada pela nobre relatora. Pois não, Excelência. Doutora Neves, Vossa Excelência se sente apta para votar? Foi esclarecido, eu já tinha uma consulta agendada e confirmada para as 8h30 da manhã, e quando eu fui convocada para essa reunião, eu não pude estar aqui presente no início, por isso estou justificando o meu atraso. O material que nos foi enviado, doutor Plácido, eu tomei conhecimento integralmente. Apenas, se for possível, se os colegas aceitarem para que eu possa votar, eu gostaria de tomar conhecimento qual foi a proposta da doutora Sheila e qual foi a proposta da doutora Magnólia, que alterou o material que eu já havia recebido integralmente, tá certo? Porque esse eu já tinha conhecimento, se for possível, se não for... É sim, excelência. A questão, doutora Neves, era que no detalhamento da proposta do Fundo de Reaparelhamento tinha um último item que era implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços prestados pelo Ministério Público. Doutora Suzane, se Vossa Excelência quiser, desculpa, eu acho que eu estou tomando a frente de Vossa Excelência. Não, pode clicar. Mas, por favor, se estiver errado, me corrija. Tá certo. Com a rubrica de 1.600.000. Então, a proposta que foi acolhida pela doutora Suzane, digamos assim, era modificar só essa redação e tornar ela exatamente igual à legislação, não é isso, doutora? É isso que está já em vermelho? Elaboração e execução de projetos voltados ao reaparelhamento e modernização do Ministério Público do Estado do Ceará, que é o inciso 4 do artigo 2º da lei do Fundo de Reaparelhamento. Essa foi a proposta da doutora Sheila. É a literalidade da lei. E a da doutora Magnólia? A da doutora Magnólia foi manter a redação original. Que está no papel. A da doutora Sheila foi acolhida pela doutora Suzane. No relatório... Doutora Idelária, Vossa Excelência. Eu gostaria que a doutora Magnólia justificasse. Bom dia, que bom seu retorno aqui. Estávamos com saudade da senhora.
Doutora Magnólia poderia, acredito que ela poderia explicar a razão da divergência. Gostaria de você. Obrigada. A razão é simples. A gente trabalha com valor de transparência, lei de transparência e é só que a gente escuta falar nos debates que a gente anda. Aqui, exatamente onde está em vermelho ali no quadro, e está aqui na página detalhamento da proposta. Essa página aqui, doutora Maria Nélia, se quiser. Na tela, né? Aí tem ampliação do serviço prestado. Se refere ao Fundo de Reparamento do Ministério Público. Implementação de projetos de modernização, expansão e ampliação dos serviços prestados pelo MP. A proposta foi retirar essa palavra ampliação do serviço prestado pelo MP. Eu fui contra. Por que eu fui contra? Porque a lei do Fundo de Reparamento do Ministério Público, ela foi modificada, certo? Já passou pela Assembleia, está em fase de rubrica do governador. E nessa modificação prevê essa ampliação do serviço prestado pelo Ministério Público, ou seja, prevê esse custeio, prevê essa possibilidade. Essa possibilidade é prevista também na modificação da lei, assim como é o investimento. Vossa Excelência vai ver, a questão do investimento está aqui nessas... cadê? Investir. Esses quadrinhos, onde tem, doutora Neves, se quiser olhar, onde tem custeio, investimento, são os quadrinhos assim. Aí tem pessoal, está em vermelho, custeio, está em verde, investimento, está em amarelo. Observe que não tem 2017, tem 2018 mais investimento. Por quê? Porque os investimentos agora vêm todos, devem vir todos desse fundo de reaparelamento do Ministério Público, assim como a possibilidade desse custeio. Como essa questão do investimento, ela está aqui na proposta da originária, bem explicado, eu mantive que permanecesse explicado também a possibilidade da contratação de pessoal, certo? Aqui, retornando a aquisição, modernização, reforma, construção de sede, implementação, modernização, tudo isso, a investimento está aqui dentro. Assim também deve ficar a ampliação dos serviços prestados pelo Ministério Público, porque essa lei está saindo isso aqui e vai ser aplicada. Quando for aprovado isso aqui, já vai estar sendo utilizado pelo Ministério Público do Ceará, essa possibilidade de prestação de serviço. Ok? Que já está sendo aprovada. Então a doutora Sheila disse que não, porque a lei ainda não foi aprovada, e foi isso que a divergência. Tá? Somente isso. Então, foi só essa questão dessa divergência. Eu sou pela a manutenção como está, essa proposta, a questão de transparência. E nos debates aqui foi dito o seguinte: isso aqui é só um detalhe, não vai mudar nada, porque podia chegar uma proposta de orçamento apenas com a palavra custeio pessoal e pronto. Mas o detalhe hoje ele é muito importante. Senhor presidente, eu gostaria só de dar a explicação por que eu não acatei a sugestão da doutora Magnólia, que ia exatamente de encontro à sugestão já acatada da doutora Sheila. Porque, na verdade, essa legislação que a doutora Magnólia se refere não foi aprovada ainda. E nós não podemos trabalhar com o futuro. Isso aqui é o que já existe, é o que nós temos. Como não foi aprovado, eu não teria como acatar. A proposta é para o futuro. É o fundamento, é o fundamento. Não, mas a legislação que já existe, doutora Magnólia, vocês entenderam. Entendi, doutora Neves, que houve um ferimento ao regimento interno aqui, ao regimento interno desse colegiado, que após o voto da doutora Sheila, em vez de dar continuidade, se a Excelência estivesse presente, seria o seu voto. Em vez de dar continuidade ao meu voto, abriu-se um debate e um pedido aqui que aderisse ao voto dela. Então, eu não tive a chance, quando chegou aqui, só tive mesmo que já discutir o voto, que foi a adesão. Tanto que os colegas, doutor Indelara e doutor e Maurício, votaram na proposta
original, como ela havia apresentado antes. Então, a modificação vem depois. Acho que o doutor Maurício É porque o Maurício ele é de voto antes da Sheila. Então eu penso que algumas pessoas que votam antes da Sheila votaram. Doutor Maurício, desculpa. Entendeu? Eu sigo a ordem, mas se for diferente, não tive a atenção. Me desculpe. Eu ouvi atentamente, eu agradeço Pois é, a doutora Magnólia, a doutora Suzane, a doutora Delara e o doutor Plácido. Agora, só me restou uma coisa que não ficou respondida, porque eu também não perguntei no momento, mas porque eu estou partindo da premissa que o que a comissão colocou, com a observação da doutora Sheila, foi atendido. Foi. Né? Que a comissão colocou. Agora, tem uma outra observaçãozinha, doutor Plácido, que é uma pergunta que também a gente já tem ouvido falar. E que... Doutor Neves, só eu pediria que Vossa Excelência dirigisse à relatora, por gentileza. Não, essa pergunta eu não sei se ela observou. Foi a própria comissão que levantou, mas é uma coisa, uma pergunta que eu acho que, não sei todos, mas pelo menos eu e uma boa parte, ela faz, que foi a própria comissão que assentou aqui. Observou-se igualmente a ausência de registro e informações sobre o valor oferido com a venda da folha de pagamento para o Bradesco, que nos termos do inciso do artigo 3º da lei, comunicado deveria integrar mencionado fundo, entendeu? Então, assim, isso aqui, essas outras explicações eu já entendi, porque a comissão fez essas duas observações, uma em relação ao fundo e uma em relação aos termos como estava colocado. Eles esclareceram já. Pronto. Como? Ficou esclarecido já foi questionado, mas se Vossa Excelência quiser, a gente pode novamente esclarecer. Eu gostaria, acho que é uma oportunidade para complementar. Eu posso reclamar? Inclusive, consta. Pois não, doutor. Eu peço desculpa, isso é defeito quem chega atrasado, mas não foi. Quanto à determinação da toda comissão de orçamento de que se quisesse constar informações na proposta orçamentária acerca de valores percebidos pela Procuradoria da Justiça em decorrência da operação venda da folha de pagamento ao Banco Bradesco, como salientar que não existe previsão de percepção de valores no ano 2000, nos valores no ano 2008, já tendo sido realizado repasses de parte do valor contratado no primeiro semestre de 2017, com previsão de pagamento restante ainda no segundo semestre deste ano, conforme consta no portal de transparência, cujo espelho repousa as folhas 34. Ou seja, eu disse que não se tratava de orçamento para 2018, mas mesmo assim eu coloquei a página e indiquei e constei, fiz constar no meu voto a página do portal de transparência que consta esses valores e as destinações. Mas assim, aí eu pergunto para a doutora Jaqueline, se é um recurso que está entrando no Ministério Público, ele obrigatoriamente não deveria estar no orçamento, não sei em que rubrica, mas ele está ingressando e está saindo também. Mas o valor, entendeu? Pois não, doutora Jaqueline, explique. O valor foi recebido, está na conta do Odessa, do Ministério Público. Para executar esse valor, tem que ser apropriado no orçamento. A Procuradoria ainda não encaminhou um pedido de suplementação do orçamento desse valor, porque se fizermos isso, o que já solicitamos ao Estado para cumprir as decisões judiciais que saíram, ele vai dizer, então use esse dinheiro que vocês têm para suprir o pagamento das decisões judiciais. Então, por isso a gente não alertou o Estado. Ele não sabe, então esse dinheiro está aqui. Vamos imaginar que chegou dezembro e a gente não apropriou no orçamento de 2017. Vai virar um exercício esse dinheiro em conta do Dodécimo. Para o ano que vem, a Procuradoria vai poder suplementar o orçamento para isso. Por quê? Ainda existe um outro detalhe. Esse valor é recurso tesouro. E a execução está limitada a 7% da despesa paga no exercício de 2016 para 2017. Então, toda despesa do Ministério Público 2017, recurso tesouro, não pode ser maior do que 2016 acrescido de 7%. Se esse dinheiro entrar na conta, ele vai entrar no limite, então a gente não vai poder nem executar. Por isso está ali, o governo não sabe, para no final do exercício o dinheiro está em conta, em caixa, não é devolvido para canto nenhum. O saldo também de orçamento, que é financeiro, ele passa de um exercício para o outro, a gente pode suplementar
botar o orçamento vigente, o 2018, com o saldo do ano anterior, certo? E está no portal da transparência, tem lá no item chamado Receitas, detalhado o ingresso do recurso da folha, certo? E esse sistema, o portal é alimentado pela Secretaria de Finanças. Ok, doutora Jaqueline, muito obrigada, doutora Suzane. Mais uma vez, minhas desculpas aos colegas integrantes e à boa vontade do doutor Plácido. Eu acho que a administração pública trabalha no sentido da legalidade em matéria financeira ainda mais, né? A legalidade então, eu acho que essa adequação foi importante, um ponto que tinha sido já detectado pela própria comissão de orçamento. Então, parabenizo a doutora Suzane por ter acolhido, né, para adequar. Peço bem a doutora Magnólia, a sua preocupação é muito importante, nós precisamos, mas acho que os projetos não serão prejudicados, né, tendo em vista que existe ali a expressão, como está na lei, elaboração e execução de projetos voltados para o reaparelhamento. Então, eu acho que contempla e eu peço bem a doutora Magnólia, mas eu acompanho a relatora que acolheu a proposição da comissão e da doutora Chico. É como pode. Obrigado, doutora Neves. Então, proclamar o resultado. O órgão especial, por sua maioria de votantes, acolheu a proposta de orçamento apresentada pela relatora, com as alterações sugeridas pela doutora Sheila Pitombeira, em relação à nomenclatura do detalhamento da proposta do Fundo de Reaparelhamento e de Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, a doutora Magnólia e a doutora Idelária mantiveram a proposta, votaram pela manutenção da proposta na sua originalidade. Eu queria só fazer, fim a deliberação sobre o orçamento, rapidamente, algumas ponderações. Nós estamos vivendo, graças a Deus, uma revolução na história do Ministério Público do Estado do Ceará. Essa revolução não se deve a A, B ou C, mas a todos nós. É bem verdade que nós sempre soubemos e apostamos na necessidade de nós termos um fundo próprio do Ministério Público. Durante toda a história do Ministério Público do Ceará, o recurso maior que nós tivemos para investimento foi uma rubrica de 5 milhões de reais. Em toda a história do Ministério Público. Hoje, graças ao Fundo de Reaparelhamento, nós estamos contabilizando para 2018 uma quantia de 20 milhões de reais e de forma perene, que é o mais importante. A cada ano nós teremos, pela própria dinâmica do sistema de justiça, sem precisar o Ministério Público, digamos assim, tomar nenhuma iniciativa, nós teremos aportado aos cofres da instituição a quantia em torno de 20 milhões, digamos, porque nós auguramos que seja bem maior até, depois que fizermos, como nós estamos tratando com o doutor Darival, uma inspeção também nessa parte cartorária, uma maior fiscalização, que nós já reconhecemos que ela não é ideal ainda, dos cartórios e também da arrecadação das custas judiciais, que a partir do próximo ano irão para 15%. E aí, 10% esse ano, no próximo ano 15% de custos. E aí nós centramos a administração em 3 pontos basilares, são 3 pilares da instituição. A questão da estrutura tecnológica, que Vossa Excelência sabe que ela sempre foi muito anacrônica, dificultosa e às vezes inexistente. Nós tivemos a oportunidade de discutir com a Gleice e com a Jaqueline uma folha de pagamento de uma instituição com um orçamento de 400 milhões de reais que
boa parte dela é feita de forma artesanal ainda, né? Se usa uma tabela Excel, um negócio que a gente fica de cabelo em pé com medo de que haja algum desvio, como você não tem um controle efetivo. Então nós compramos, quando eu digo nós, é sempre o Ministério Público do Ceará, nós compramos um sistema de ERP, que é uma sigla americana, que significa simplesmente a unificação de todos aqueles processos que transitam dentro da instituição em um mesmo sistema, né? Se nós tínhamos 4, 5 sistemas anacrônicos, às vezes obsoletos, nós vamos ter só um. Esse sistema vai gerenciar toda a área meio, já está sendo implantado, custou R$1.300.000. Estamos também pretendendo dar um salto ainda maior com toda a automação da área fim do Ministério Público, né? Que eu acredito que durante as próximas semanas nós teremos o resultado positivo desse aspecto, né? Que será nós aposentarmos o nosso Arquimedes, que há muitos anos atrás já foi útil, mas hoje ele não se mostra mais eficiente às demandas do Ministério Público, sequer um sistema eletrônico. A parte de estrutura física também, né? Pois não, hoje. Ele está no sistema ainda de aquisição, doutora Sheila, será comprado, né? A nossa intenção é comprá-lo. Nossa intenção é comprá-lo. Até porque eu particularmente sempre defendi que o Ministério Público, nós temos uma área de TI que é muito boa, servidores muito bons, mas diga-se de passagem, a nossa função institucional não é criar softwares. A nossa função é promover a justiça, né, como está ali na Constituição. Então eu não posso demandar de uma área de TI algo que eles nunca conseguiram fazer, e me parece que não conseguirão, porque este não é o desiderato de uma área de TI. Além de ser muito modesta, nossa área de TI, muito pequena, a produção de um sistema, ela gera uma complexidade e uma dificuldade imensa, né, enorme. E eu acredito que nenhum Ministério Público conseguiu a contento, né? A Paraíba começou a desenvolver um sistema, que é o MP Virtual, e já houve algumas deficiências, e nós estamos apostando nesse sistema, mas infelizmente o sistema deu o que chama bug e não conseguiu mais, né? Ele ficou sobrecarregado, e aí parou tudo em relação ao MP. O Santa Catarina, há 15 anos que está com a Softplan, Santa Catarina está licitando uma empresa para construir um software, né? Que aí vai ser coisa de 5 anos, 6 anos. Mas caminhando nessa parte de estrutura, nós teremos também, nós estamos recebendo, nós temos o prédio da Antônio Salles, que foi destinado aos órgãos de inteligência, ao centro de apoio. Estamos recebendo mais 2 prédios, um todo ele destinado à área criminal, né, que os promotores não tinham a menor dignidade no exercício dos seus trabalhos. Vossa Excelência se lembra, os promotores até apelidaram de Cafufo o local onde eles trabalhavam, né, um local degradante, digamos assim, realmente é degradante, né, uma área, sabe o tamanho daquilo ali? Eu sei que é um negócio tão pequeno que não tem onde atender um advogado, não tem como atender um estagiário. São 3 colegas. E nós estamos recebendo um prédio moderno, com amplas instalações, cabeamento próprio de internet, próximo ao fórum, né? E também outro prédio destinado a contemplar toda a área civil do Ministério Público, educação, saúde, meio ambiente, e os colegas então assim vão ter, ficando fora família, porque também há uma boa notícia a ser dita, os colegas optaram por permanecer no fórum em face da dinâmica de uma promotoria de família, que é o tempo todo a audiência, mas nós obtivemos também do presidente Gleides e do diretor do fórum, Dr. Zé Ricardo, também a maior área já concebida ao Ministério Público. A audiência de custódia saiu do fórum e nós já temos um projeto, já vamos executar lá para os colegas da família e da execução. Então, com muito orgulho, eu diria a Vossa Excelência que todos os promotores, todos os órgãos de execução em Fortaleza terão o seu local digno para trabalhar. Então, esse valor da venda da folha, ele já tem também um destino certo,
que é a construção do prédio de Maracanaú, das promotorias de Maracanaú, que também estava há 8 anos. Nós recebemos agora, na semana passada, do DAE, que foi para conseguir atualizar aqueles valores, de acordo com as tabelas novas da engenharia, para a gente já licitar e já construir esse prédio também em Maracanaú, que é outra demanda forte dos colegas. E por fim, a terceira maior necessidade, tecnologia, estrutura física e pessoal, também a gente está dando, graças à sensibilidade de Vossas Excelências, essa nova estrutura, né, pioneira do assessoramento para os promotores de justiça. Né? Então os promotores estão recebendo agora 300 casos, esses 300 casos estão impactando em 8 milhões de reais a nossa folha, mas temos certeza que isso vai incrementar, vai dar mais eficiência e agilidade nos trabalhos desenvolvidos. Afora isso, nós tivemos também alguns custos que nós não esperávamos, mas buscamos também honrar, né? Gleides me corrija aqui se a gente está, eu acho que nesse ano de 2017, gastando quase 10 milhões de reais indenizando os colegas que se aposentaram e tinham férias, né, mais ou menos isso. Então eu também acho que nunca teve essa despesa tão alta do Ministério Público, né, um valor com férias. Também tivemos o cuidado de contemplar os colegas com a indenização de um período de 10 dias de férias, né, que é o abono pecuniário de férias, mas com o cuidado de ou dar para todos ou não dar para ninguém. Então aí nós conseguimos um período, né, contemplar todos os colegas que quiseram, né, claro, um período. Esperamos no ano que vem, seja quem for o procurador-geral, diante desse orçamento, a gente conseguir contemplar os 2 períodos, né, que é o que a gente espera. E também esse enorme gasto que a gente está fazendo de ATS, que nós não contabilizamos esse valor, né, já chega a 3 milhões, é isso, Jacqueline, né, os colegas sabem que muitos colegas estão entrando na justiça, estão tendo ganho de causa quanto a isso, e nós estamos aqui fazendo das tripas coração para honrar esses compromissos e pagar os colegas devidamente. Também tivemos um valor que era, doutor Idelária, como é que chama, doutor Zé Wilson? Me ajude aqui, Jaqueline. Aquele tempo que os servidores tinham, né, o banco de horas. O banco de horas, há muito tempo que os servidores vinham com o banco de horas sem conseguir. Então nós também zeramos todo esse banco de horas, foram 460 mil reais, foram todos os servidores pagos, contemplados nesse banco de horas. Quem quis receber o dinheiro, recebeu o dinheiro. Quem não quis, pode gozar também em dias de folga, né? Ficou a escolha do servidor. E por fim, só esclarecer que não houve por parte da administração uma proposta de mudança na lei do fundo de reaparelhamento, mas sim uma alocação dos estagiários para o fundo de reaparelhamento, porque uma emenda constitucional que foi muito cruel conosco, mas reconheço, estamos vivendo um período de vacas magras, né? As vacas gordas já passaram, Deus abençoe que elas voltem em breve, mas que nós fomos obrigados a segurar o orçamento apenas em 7% a mais do que foi gasto em 2016. Então isso trouxe consequências drásticas, porque Vossas Excelências sabem que nós devolvemos todos aqueles terceirizados, né? Então houve um achatamento dos valores da instituição, e isso fez com que, diante daquele achatamento, nós só podíamos crescer 7%. Só que nesse valor não está computado o valor do fundo de reaparelhamento. Então é por aí que a gente está se saindo. Claro, volto a dizer, o fundo constitui um pilar básico para o soerguimento do Ministério Público, para a gente fazer um verdadeiro recorte do antes e também do depois. Eu tenho certeza que agora é a gente saber a cada ano o gestor onde é que vai alocar esses 20 milhões. Claro que esses 3 pilares ainda são muito frágeis: estrutura física, né, estrutura tecnológica e pessoal. Basta dizer que nós não temos, praticamente, os promotores vivem dentro dos fóruns, essa que é a verdade. Então ainda há um caminho a ser feito, mas com esses valores eu espero que a gente consiga dar uma identidade a essa instituição, né? Porque quando o promotor está lá numa sala dentro do fórum,
ele sequer tem uma identidade. Onde é que a promotoria? É ali dentro do fórum, né, doutor Luiz? Então isso é um pouco humilhante para uma instituição como o Ministério Público. Então, enfim, agradecer todo esse apoio e a doutora Fernanda, pois não. Doutor Márcio, eu queria só tirar uma dúvida quando Vossa Excelência disse que as varas de família ficaram no fórum, que vai ter um espaço lá, incluindo também sucessões e registro público? Também, doutora Fernanda. Mas aí nós vamos dar um gabinete digno para os colegas, né? Nos moldes do que aos colegas que conhecem o fórum, nos moldes do que a Defensoria Pública fez lá. Né? Então os colegas se sentirão contemplados, não é mais aquela parede de papel praticamente, né? A gente vai utilizar os melhores materiais que estão sendo preparados e que a gente consiga que o colega, mesmo estando lá, ele tenha a dignidade para o exercício das suas funções, para receber um advogado, para receber uma parte e poder trabalhar, né? Esse que é o grande drama, né? Os promotores hoje que estão no crime, a doutora Luzanira vivenciou isso aí, botam muitas vezes os processos debaixo do braço e vão para algum canto fazer os processos, não tem sequer um local para trabalhar. E hoje eles vão ter, eu espero que todos nos deem a honra de comparecer, a gente está marcando já para esse mês de outubro, né, a entrega desse prédio, das promotorias júri e todas as promotorias criminais, e o promotor vai ter uma ampla condição de poder trabalhar. E claro, não esquecendo em outubro e o segundo prédio já em novembro. Não esquecendo também da nossa condição, que também não é uma condição digna, né, de um procurador de justiça. Então a gente espera que tenhamos também as tratativas que estão sendo realizadas, que a gente consiga um prédio também à altura do Ministério Público do Estado do Ceará, que contemple o Colégio de Procuradores, que contemple a Corregedoria, que contemple a Ouvidoria, e dizer assim, quanto ao que foi até colocado pela doutora Sheila, em razão dessa deficiência tecnológica, muito mais se gastou, viu, doutora Sheila, no que tange a Corregedoria, a Ouvidoria, mas assim, não dá para separar, né? Eu acho até, colegas, eu ousaria dizer isso, eu já com um conhecimento muito raso de orçamento, que é equivocada essa forma de trabalhar orçamento. Por quê? Porque a Corregedoria, a Ouvidoria, o GAECO, o DECOM, eles não têm uma autonomia financeira. Tudo vem da mesma fonte, né? Então tudo vai sair do mesmo local, ali da fonte orçamentária 1 do Ministério Público. Então não há hoje como, o ideal era que a gente pudesse separar para fim da gente aferir como é que a gente está gastando os nossos recursos, né? Doutor Zé Wilson, a Corregedoria gastou tanto, a promotoria de senador Pompeu gastou tanto, a gente está trabalhando para isso é um caminho, né? Claro que a gente precisa aferir isso aí, muitos Ministérios Públicos já têm, né? Por exemplo, a Procuradoria de Justiça da doutora Suzane gastou no ano tantos R$1.000 com material de expediente, com pagamento de pessoal. Esse é o ideal, para a gente saber até onde é que estão sendo utilizados os recursos e economizar. Mas, infelizmente, não temos ainda como fazer essa separação, porque por carência mesmo de estrutura melhor de trabalho. E, colegas, por fim, né, e agora encerrando a minha parte, claro, lamentar muito o falecimento da doutora Mônica Lavô, né, que nos deixou. No último domingo foi aliás, quinta-feira. Na última quinta-feira, desculpa, foi o sepultamento da doutora Mônica. Eu estava com alguns colegas até na reunião do CNPG em Belo Horizonte e mudei o voo às pressas para retornar e graças a Deus ainda estive lá no sepultamento, né, com o doutor Iguaraci, que precisa muito do nosso apoio, e a família, né, estão passando por uma situação muito difícil. Então eu queria propor um voto de pesar aos familiares da nossa colega, a doutora Mônica, e também aos amigos e a todos os colegas os nossos sentimentos. Doutor Adilon também, muito bem lembrado, doutor Zé Wilson, então todos concordam, né, com o voto de pesar? Então fica, doutor, depois não.
aproximadamente, perto disso, 40 e 50 dias após a morte dele, e ela se queixando da demora nos encaminhamentos, no trâmite de toda a documentação referente a essa questão de pensão, recebimento, e daí, então, seria interessante que nós aprimorássemos, né, os nossos serviços rotineiros, porque já andou tão sofrida e você ainda tem que estar dando viagens por viagem, traga o CPF, traga a identidade, traga não sei o quê. Então isso fica machucando a saudade, né? Fica reavivando e fazendo com que a família padeça de transtornos que são efetivamente fáceis, né, penso eu, de serem resolvidos administrativamente aqui na Procuradoria. Então a gente não repita, né, aprimoremos então essa logística toda para que essas fatalidades elas não tragam também outros pesares e outros embaraços para a família. Doutora Sheila, boa colocação de Vossa Excelência. Inclusive amanhã, né, o doutor Iguaraci vinha aqui, eu já convoquei a Jaqueline e a Gleice para a gente sentar e ver o que é que pode fazer. Quanto ao doutor Rembrandt, o que fez mais demorar foi a necessidade de um alvará judicial, né, que não tinha como pagar. Inclusive a própria juíza ligou para mim, ela foi minha colega de mestrado, preocupada, porque ela reconheceu um valor alto, e ela disse: Plácio, eu estou um pouco aqui preocupada com esse alvará. E eu expliquei para ela, encaminhei para a assessoria jurídica, encaminhei para fazer uma explicação dentro da demanda que ela nos fez, mas não foi fruto de demora aqui da Procuradoria, foi a necessidade a incrementação de medidas, infelizmente, da burocracia que se reveste em todos esses atos, né? Não, mas o caso que ela me falou era da pensão mesmo, não era esse, como disse, esse recebimento. Foi mesmo na questão da pensão. Mas temos que correr com isso, Vossa Excelência tem toda a razão. Doutor Mazé, pois com relação a isso, doutor, eu também acompanhei, que ela procurou, estava passando necessidade mesmo, situações atrasadas, e a Gleice ajudou muito. Quando ela me procurou, que eu fui com ela, a Gleice caminhou bem rapidamente, providenciou toda a documentação, foi isso, e foi lá para a Procuradoria do Estado. Isso. Mas realmente houve essa parada no nosso ministro. Sim. Mas amanhã vamos ver se com o doutor Iguaraci a gente... doutor Márcio, eu queria só complementar aí a palavra da Mazé, pois não. No que refere ao final. A esposa dele já deu entrada no alvará, já deu entrada aqui com o número da conta, a semana passada ela deu entrada. E o valor, se o valor é significativo, lá no departamento pessoal acham, na dúvida sobre a ATS que tem lá dele. Eu espero que o senhor não tenha dúvida e pague realmente o que está lá, o valor constante, porque ela já abriu a conta na Caixa Econômica, certo? E realmente aquele valor ele está precisando. Então, se eu até informei para ele, vamos dar entrada, eu vou pedir para o doutor Plácio, porque já que houve um alvará permitido, não tem por que retirar o valor do conteúdo do alvará determinado. Então, pedir que o senhor cumpra realmente aquele alvará, tá certo? Sem dúvida, encarecidamente é prioridade, porque a família dele é grande, ele era o único provedor, certo? E aquele valor realmente que consta, que pra gente pode achar que é muito, mas quando a família é grande, torna-se quase nada. Eu peço encarecidamente que o senhor está vendo esse entendimento da assessoria, faremos com a maior agilidade possível. Aproveito, Gleice, e nos ajude aí quanto a isso, né? No que for necessário, a gente resolver logo isso do mais rápido possível, principalmente pela necessidade que os colegas já testemunharam. Bom, não acho que eu estou por isso. Hoje não tem comunicações. Hoje não tem comunicações. Não tem comunicações, a não ser que os colegas queiram, né, fazer uma... Mas se Vossa Excelência conceder a palavra, eu falo. Claro, Excelência, Vossa Excelência está com a palavra. Pode até ser que seja dispensável, que eu vou lembrar, mas lembrar Vossa Excelência a necessidade de um acompanhamento diuturno político institucional junto à Assembleia para a manutenção da proposta orçamentária. Muito obrigado. Sim, sem dúvida, Excelência. Então, mais algum colega? Doutora Suzane? Eu só gostaria de lembrar que a missa de sétimo dia da Dramônica vai ser quarta-feira, dia 4, na Igreja do Líbano, às 19h30.
Ok, doutora Sandra, muito obrigado. Doutor Blas, doutora Neves. Eu não sei qual é o problema, o que eu tenho sentido é que nós estamos tendo algumas dificuldades no RH. Quando a gente tem requerido algumas certidões e não sei o quê, e agora mudou até o entendimento. A gente pede uma certidão, chega um relatório. Então não sei, eu não estou entendendo. E assim, tem coisas que eu requeri em janeiro. E até hoje eu não recebi. Uma que eu recebi, veio um relatório, não veio uma certidão. Eu não sei o que foi que mudou, eu não tenho conhecimento, não sei porquê, não sei se relatório tem a mesma eficácia de uma certidão. Então eu estou sentindo isso, esse relato que a doutora Mazé já tinha me feito, que o sofrimento da família em relação aos encaminhamentos aí no RH não era problema judicial, era parte mesmo do encaminhamento que diz respeito à Procuradoria. Então é bom a gente ficar atento. Doutora, pelo menos estou assim, tendo essa dificuldade, né, de obter essas respostas no tempo que razoável, né? Não é nem no tempo que eu necessito, mas pelo menos no tempo razoável. Sim. E aí eu gostaria estou fazendo isso porque foi levantado e eu, para evitar de fazer individualmente, não sei se outras pessoas estão passando por isso, sentindo isso, essa dificuldade, Mas eu pediria que os colegas me encaminhassem, que não houve por parte da Procuradoria-Geral de Justiça nenhuma manifestação para mudar alguma coisa no... eu queria ver que Vossa Excelência me encaminhassem esses, né, de uma forma informal mesmo, para a gente ver o que está acontecendo e corrigir isso. Mas é só dizer do meu conversar pela nossa feita, da essa dificuldade toda. Vamos em frente, com fé em Deus e esperança. Então, agradecendo, parabenizando a doutora Suzane, relatora do processo, agradecendo a presença de todos. Eu comunico por fim só que o cônsul americano, que nós firmamos um convênio no ano passado, houve uma mudança, né, um novo cônsul, ele nos fez um convite para... E alguns colegas já tiveram, salvo engano, 3 colegas, eu já conheci, a oportunidade de ter digamos assim, um intercâmbio, né, uma experiência nova com essa proximidade que nós fizemos com o consulado americano no Brasil. Então ele está aqui em Fortaleza, nos convidou para almoçar e para tratar de alguns assuntos inerentes aos interesses do Ministério Público. Apenas fazer um comunicado à Vossa Excelência, agradecer muito a presença de todos e declarar encerrada a presente sessão. Obrigada.